Olá, meus amigos e minhas amigas, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ela seja rica e abundante na sua vida, no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você se encontre nessa hora, nesse momento. Aqui estamos nós uma vez mais, utilizando-se desse meio, deste canal, deste veículo de comunicação, para poder levar até você a palavra do Senhor. Nesta tarde eu quero meditar uma palavra muito conhecida, que está no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1 e o versículo de número 2. Se porventura você está aí na sua casa e você tem uma Bíblia ao seu alcance, você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar conosco. Se não, ouça a palavra do Senhor. No livro de Gênesis, capítulo 1, no versículo 1 e no versículo 2, a palavra do Senhor ela diz da seguinte maneira: no princípio criou Deus os céus e a terra era vazia e sem forma, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É um texto muito conhecido, que nós conhecemos, que fala do momento exato da criação, quando Deus ele começa a criar, quando Deus começa a dar forma a todas as coisas. Então, neste dia, eu gostaria de falar com você, amigo ouvinte, que está ouvindo esta mensagem, que está assistindo esse vídeo, falar um pouco sobre a atuação do Espírito Santo. É claro que levaríamos aqui dias, horas, para falar sobre toda a atuação do Espírito Santo ao longo de toda a história. Mas eu gostaria de fazer aqui um breve relato, falando apenas da atuação do Espírito Santo no momento exato ali da criação. Pois bem, a Bíblia vai narrar para nós, o texto bíblico vai dizer, que havia um caos, havia trevas sobre a face do abismo, havia escuridão, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando a terra era vazia e sem forma, o Espírito de Deus se movia sobre ela. Na verdade, ele estava preparando a terra para poder receber a palavra de Deus. O Espírito Santo estava preparando a terra para poder receber o agir de Deus, para quando Deus pudesse liberar a sua palavra de ordem, a terra obedecesse a voz de Deus. Queridos, assim somos nós na presença do Senhor, assim somos nós diante da presença de Deus. O Espírito Santo ele está atuando em nós, o Espírito Santo está atuando nas nossas vidas. Ele está preparando a nossa alma, Ele está preparando o nosso coração, está preparando o nosso ser para poder receber a palavra de Deus, para poder receber o haja de Deus, para quando Deus liberar o seu haja, para quando Deus liberar a sua palavra, que verdadeiramente haja milagres em nossas vidas, para que verdadeiramente haja portas abertas em nossa vida, para que verdadeiramente haja o poder de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos dar lugar para que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossa vida e trabalhe em nosso ser. Se nós continuarmos aqui a leitura do capítulo 1 do livro de Gênesis, ao chegar no verso 11, nós vamos dizer o Senhor dizendo: haja ou produza ervas, produza plantações, e a Bíblia diz que a terra obedeceu a voz de Deus. No versículo 24, da mesma forma, a Bíblia diz que o Senhor disse: produza, o que haja, apareça os seres vivos, e a Bíblia diz que apareceu seres vivos de todas as espécies. A terra obedeceu a voz de Deus, o cosmos obedeceu a voz de Deus, quando Deus disse. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo nesse dia, mas eu quero aqui, como ministro da palavra do Senhor, dizer para você que o Espírito Santo, ele é atuante. O Espírito Santo, ele está atuando dentro do seu lar, na sua vida, na sua casa, na vida da sua família. Se você tem orado, se você tem buscado por aqueles que ainda não chegaram aos pés do Senhor, saiba que o Senhor, ele está agindo. O Espírito de Deus está tocando. Nós vemos ali no Evangelho de João, que a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é Ele quem convence o homem. No Evangelho de João, a Bíblia diz que o Espírito é quem convence o homem.
do pecado, da justiça e do juízo. Então saiba você que antes que o homem diga sim para Jesus, antes que a mulher diga sim para Jesus, antes do homem se render à palavra, antes do homem se render aos pés do Senhor, o Espírito Santo ele já atuava na vida daquela pessoa. O Espírito Santo já preparava ali o terreno, o Espírito Santo já preparava ali aquele coração para receber a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E às vezes as pessoas pensam que o Espírito Santo ele não tem um papel tão fundamental da Trindade. E é aí que nós nos enganamos. Porque da mesma forma que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo também é Deus. É interessante que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós percebemos o seguinte detalhe: o Antigo Testamento está mais focado na pessoa do Pai, o Pai criando, o Pai se revelando à humanidade, aparece mais a pessoa do Pai. Quando nós olhamos para o Novo Testamento está mais focado na pessoa do Filho, na obra expiatória de Cristo, a obra da redenção. O Novo Testamento está focado no Calvário, na palavra de salvação. Mas quando nós falamos sobre o Espírito Santo, a Bíblia, tanto de Gênesis e Apocalipse, nós vemos a atuação do Espírito Santo no início, no meio e no fim. Então é importante nós nos colocarmos à disposição dele. É importante nós nos rendermos ao Espírito Santo de Deus e deixar ele fazer a obra em nossas vidas. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida nesse dia. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida nesta hora. E que o Espírito Santo te traga paz, te traga alegria, te traga consolo e te traga refrigério da parte do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.